Continuando aqui, gente, a gente vai falar agora sobre o que viria a ser Constituição e qual que é o sentido que a gente tem, né, de Constituição, qual que é o sentido que as Constituições podem ter. Vamos lá. Quando a gente fala de Constituição, a gente tem o sentido jurídico, né? Nós que somos operadores do direito, a gente vê a Constituição como uma lei, né? A nossa lei maior, né? A gente vê a Constituição como a lei de maior importância, né? no ordenamento jurídico, mas nem sempre foi assim. E a gente vai começar a falar, isso é importante em teoria geral constitucional, sobre os sentidos da Constituição. O que viria a ser Constituição? Beleza? Qual que é o conceito de Constituição? E vamos lá. Em relação aos sentidos da Constituição, existem 3 sentidos, tá? E foram evoluindo esses sentidos. A Constituição, ela pode ser definida e conceituada segundo o sentido sociológico, segundo o sentido político e segundo o sentido jurídico, que é o qual vale hoje e é o que a gente entende hoje. Mas, inicialmente, existiam outros sentidos para se conceituar a Constituição. O primeiro sentido é o sentido sociológico, e eu queria que vocês gravassem isso. O sentido sociológico de Constituição, ele foi desenvolvido por um cara chamado Ferdinand Lassalle, beleza? Então, o primeiro conceito, o primeiro sentido de Constituição que a gente tem é o sentido sociológico e foi desenvolvido por um cara chamado, né, por um jurista chamado Ferdinand Lassalle. O que o Ferdinand Lassalle falava? Ele falava que Constituição só é aquilo que exprime os fatores reais de poder da sociedade. Grave essa expressão. O sentido sociológico da Constituição conceitua e diz que só é considerado Constituição aquilo que exprime, aquilo que transmite os fatores reais de poder naquele país, naquela sociedade. Vocês podem perguntar, como assim, né, Léo? O que é um fator real de poder? Esse jurista, ele diz o seguinte: de nada adianta algo estar previsto numa folha de papel se não tem efetividade. De nada adianta isso um direito estar previsto numa Constituição, numa folha de papel, se isso não representa aquilo que a sociedade precisa, se não representa aquilo que a sociedade está vivendo. Exemplo, não adianta ter numa folha de papel normas sobre a saúde se a saúde daquele país é péssima. Não adianta ter escrito numa folha de papel sobre a dignidade da pessoa humana se isso não é cumprido naquele país ou naquela sociedade. Não adianta estar escrito numa folha de papel determinado direito se isso não é efetivado na sociedade. Ou seja, o que o Ferdinand Lassalle quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: não adianta isso estar escrito, não adianta ter uma lei regulamentando e prevendo isso, se isso não for respeitado, se isso não for cumprido, se isso não for efetivo na sociedade. Se essa sociedade não viver isso que está previsto em lei, isso não é considerado Constituição. Isso é apenas uma folha de papel. Entende? Por exemplo, ele faz até um exemplo assim. Está previsto sobre forças armadas. Vamos supor que um país prevê que ele tem um exército. Mas se esse exército não existe, de nada adianta estar escrito na folha de papel, certo? Então, para Ferdinand Lassalle, a Constituição tem que ser analisada sobre um aspecto sociológico, sobre um aspecto social. Para ser Constituição, o que está previsto em norma, o que tiver previsto na Constituição, tem que ser simetricamente efetivo com aquilo que é previsto na sociedade. Ou seja, uma Constituição só existe e ela só tem sentido se a Constituição e o que está presente nela atender aquilo que a sociedade necessita. Por exemplo, não adianta nada uma folha de papel tá escrito um monte de norma, tá, a respeito de direitos sociais e ter um monte de gente morrendo de fome, ter um monte de gente sem lugar para morar, ter um monte de mendigo na rua, beleza? Ou seja,
para esse sentido sociológico, a Constituição ela tem que representar os efetivos fatores de poder de uma sociedade. A Constituição tem que exprimir os reais e efetivos fatores de poder de uma sociedade. Ele cunhou esse sentido, esse conceito de Constituição no livro dele, né, na doutrina dele, ficou conhecida mundialmente, que foi a essência da Constituição. E ele tem uma célebre frase que fala isso. Constituição é aquilo que representa os fatores reais de poder de uma sociedade. Tudo aquilo que não representar os fatores reais de poder de uma sociedade é apenas uma folha de papel. Expressão, então, do Fernando La Salle. Constituição é aquilo que está previsto. Constituição é aquilo que exprime e prevê os anseios, os fatores reais de poder na sociedade. O que não foi isso não é Constituição, é apenas uma folha de papel e essa pode ser rasgada. Beleza? Então vamos lá, essa é a primeira concepção que a gente tem, que é a concepção sociológica do Fernand Lassalle. Segunda concepção, segunda ideia, segundo conceito de Constituição que a gente tem é o sentido político da Constituição. Então, segundo sentido de Constituição que a gente tem é o sentido político. E esse sentido político ele foi cunhado, ele foi desenvolvido por outro jurista chamado Carl Schmitt. Carl, tá? Com C-A-R-L, Schmitt. S-C-H-M-I-T-T. Beleza? Então, o segundo sentido que a gente tem para a Constituição é o sentido político. Carl Schmitt falava o seguinte, olha, a Constituição ela não tem que ser olhada pelo prisma social, não tem que ser analisada pelo prisma sociológico. A Constituição ela tem que ser analisada e vista pelo prisma político. Se a Constituição não for vista ou entendida pelo prisma político, não tem sentido. O que o Carl Schmitt falava? Para ele, só seria Constituição as decisões políticas fundamentais de um Estado. Grava essas frases. Para o Carl Schmitt, só seria Constituição. A Constituição ela só tem sentido se ela representar as decisões políticas fundamentais de um Estado. Ou seja, para o Carl Schmitt, a Constituição necessariamente só tem o sentido de Constituição se ela se basear numa decisão política fundamental para o Estado. Só tem sentido algo ser considerado Constituição se aquilo que tiver previsto envolver o Estado. Se aquilo que tiver previsto disser respeito ao Estado. Ou seja, para ele só seria Constituição quando aquilo envolvesse ou organização do Estado ou direitos fundamentais. Para ele, só seria decisão política fundamental, só seria Constituição, se o que tivesse previsto envolvesse a organização do Estado, exemplo, divisão entre estados, divisão entre municípios, repartição de competências, para competência de quem tem competência para legislar, quem tem competência para tratar disso, envolvendo matéria de ordem econômica, a matéria de saúde, matéria de previdência, matéria de esportes, educação. Para ele só seria Constituição se envolvesse também direitos fundamentais. Se houvesse previsão de direitos fundamentais por parte do Estado. Se o Estado prevesse direitos relativos à população. Se o Estado previsse, por exemplo, o que a gente tem na Constituição hoje no artigo 5º. Direitos fundamentais. Direito à igualdade, direito à liberdade de pensamento, direito de ir e vir, direito de reunião. Então, para o Carl Schmitt, a Constituição necessariamente ela tinha que exprimir, ou ela teria que ser uma decisão política fundamental do Estado, em que necessariamente envolvesse o Estado, tá? Envolvesse o Estado, ou na sua organização, ou o Estado prevendo direitos fundamentais. Para o Carl Schmitt haveria uma distinção. Para ele, se o que tivesse previsto fosse uma decisão política fundamental, seria Constituição. O que não envolvesse organização do Estado e direitos fundamentais seria considerado apenas lei constitucional. Então, Carl Schmitt ele fazia uma divisão entre Constituição e lei constitucional. Essa é a característica desse sentido. Para ele, Constituição teria que representar decisões políticas fundamentais do Estado. Aquilo que não fosse ou não envolvesse organização do Estado era mera lei constitucional. Estava previsto lá, mas nem tem importância constitucional. Estava só formalmente prevista. Exemplo que a gente tem na nossa Constituição, se você quiser dar uma olhada lá, olha lá no artigo 242, parágrafo 2º,
Fala do Colégio Dom Pedro II, que ele tem que existir, ele fica na cidade do Rio de Janeiro, ele tem que existir na órbita federal. Isso influencia você? Isso tem a ver com o Estado? Não. Mas é considerado a norma constitucional porque está na Constituição, mas só formalmente. Para o Carl Schmitt, isso não seria Constituição nem norma constitucional. Seria lei constitucional, porque não tem matéria constitucional. Só é considerado constitucional em sua forma, porque está prevista. Beleza?